Glória a Deus. O Senhor é bom, queridos. Louvado seja o nome dEle. Nós estamos, então... Quero só lembrar você quantos líderes, discipuladores, anfitriões, líderes de treinamento, você que está aqui, separe 15 minutos, 10 minutos, que seja na sua célula, todas as semanas, para a gente orar pela conferência, amém? Muito importante que todo mundo esteja orando, porque tudo que nós fazemos debaixo de oração, crendo que Deus vai mover. Então separa lá com a sua célula, lembra isso, né? Tira uma foto, faz um vídeo, né? Declara lá, eu vou, aleluia. E com certeza vai ser muito poderoso. Nós estamos, como diz o pastor Luiz de manhã, não sei se eu te conto, né? A gente está, apareceu uma bênção, na verdade. Nós ganhamos um patrocínio e a gente acredita que vai dar certo. Porque está prometido, está garantido. E espero que as pessoas não deixem a gente na mão, porque às vezes na última hora a pessoa pode... Mas está combinado de acontecer no Estado de Ser Adorado algo inédito aqui em Goiânia. Lá no nosso evento. E vai dar certo. Em nome de Jesus. Sabe o que eu conto para você? Olha, nós vamos ter um show de drone. Já ouviu falar em show de drone? 500 drones. Se você nunca viu, não vai mexer agora, não. Se você nunca viu, depois você entra na internet e coloca show de drone. Tem na Disney. Mas vai ter aqui na Videira. Aleluia. São imagens lindíssimas, são 15 minutos de show, contando um pouco da história da Videira, com imagens que se movimentam, um negócio assim. Depois você olha, muito legal. Eu espero que vai ser poderoso, que vai acontecer, está prometido. E também nós vamos ter, obviamente, um show de fogos. São 7 minutos de queimas de fogos sincronizadas com música, lindíssimo também. Vai ter muita coisa legal. Claro, além do mais importante, que é a unção, a presença de Deus, e vai ser tremendo. Então, se você não fez a inscrição, faça rápido, tá bom? É muito importante. Lembrando que os irmãos que fizerem a sua inscrição para a conferência de pastores e líderes, que acontece na quinta e na sexta, aqui na Arena, tá bom? Aqui na Arena, você já está inscrito para ir para dentro, lá no campo. Você tem espaço lá no gramado, tá bom? Esses irmãos já estão inscritos automaticamente. A conferência é chamada de pastores e líderes, mas na verdade é a conferência da vinha, é aberta para todos os irmãos que querem participar. É sempre um mover muito grande, porque toda a liderança está reunida, tem um peso espiritual. Então, se você nunca veio, você pode fazer essa inscrição. Lá no estádio, não paga nada. Aqui, custa R$170. E é justamente com esse valor que a gente vai pagar uma grande parte da nossa festa lá no estádio, tá bom? Irmãos, eu quero compartilhar e continuar compartilhando com você hoje algo que eu creio que seja extremamente espiritual e poderoso para mudar a nossa vida. Essa semana eu estive num evento que eu participo anualmente, da Global Kingdom, GKPN, que é um grupo de pastores das maiores igrejas do Brasil e do mundo. Então tem uma reunião aqui no Brasil e uma no exterior. Eu represento aqui no Brasil e o pastor vai na outra, não é? E a gente reúne para compartilhar, ouvir, trocar experiência, ouvir o que está acontecendo. E fui tocado, tão impactado com um pastor do Egito que estava lá testemunhando coisas impressionantes, incríveis que estão acontecendo em volta do mundo e que às vezes a gente está aqui, a gente nem imagina, não é? Ele estava contando sobre uma mulher que se converteu, uma muçulmana, falando como Deus tem aparecido para os muçulmanos, anjos, coisas incríveis. E essa mulher apareceu um anjo para ela, né? O Senhor, na verdade, nem foi um anjo, foi o Senhor mesmo que apareceu para ela, pregou e ela se converteu. Mas lá é um problema real isso. Se a pessoa se converte, e ela é de uma família radical, ela pode ser morta. E a filhinha dela, ela conversou com a menina e falou para ela, olha, tem o céu e lá só pode entrar com Jesus e tal, e falou para a menina. A menina contou para o pai. Falou para o pai dela que, pai, o senhor sabia que para entrar no céu só entra com Jesus? Quem te falou isso? Ele falou, só a minha mãe. E aí o marido dela fez uma reunião da família
e falou, ó, fiquei sabendo, que história é essa? Aí ela contou o que aconteceu, que Jesus apareceu para ela e que ela realmente cria. E ele falou, não admito, você tem 30 dias para renunciar ou escolher o jeito que você vai morrer. E aquela mulher falou assim, não precisa esperar 30 dias. Você pode resolver agora mesmo, porque eu não vou voltar atrás. Eu tive uma visão. E enquanto então ele decidiu que ia matá-la, ela teve uma experiência. Deus arrebatou ela. E ela apareceu 500 quilômetros de distância, na casa de uns irmãos crentes. Negócio assim, assustador. Coisas que você fala, pastor, mas na Bíblia tinha isso. Jesus não mudou. Ele continua fazendo milagres. Ele continua se manifestando, operando coisas tremendas. Né? E esse pastor, ele passou por que contou isso, ele também passou por uma experiência muito poderosa. Ele falou sobre, ele teve internado na UTI, desenganado pelos médicos, ia morrer, ele é idoso. Eu conheço ele, eu tive com o pastor Luiz na igreja dele, lá no Egito. Ele já esteve aqui conosco, não vou ficar aqui falando o nome dele. E aí, ele, ali perto da morte já, o Senhor apareceu para ele também. E falou para ele, não, você não vai morrer. Eu ainda preciso que você volte e eu quero usar você. E ele voltou, ele viveu, foi curado. E ele falando que ele estava orando sobre isso. Né? E o Senhor lembrou ele de um irmão, um pastor, que ele não gosta dele, não gosta da pregação dele, não gosta do jeito dele, lá também da região. Mas Deus colocou esse irmão e ele falou, por que o senhor está me lembrando ele? Ele falou, porque eu quero que você resolva isso com ele. Ele falou, mas eu não gosto dele, não gosto do jeito dele, não gosto do que ele fala. E ele conta que o Senhor colocou a mão no ombro dele e falou assim, olha para mim, ele é meu filho. E você também é meu filho. Tira isso do seu coração. E ele fala que naquele momento, algo muito poderoso quebrantou o coração dele, em relação ao irmão. E ele contou muitas coisas poderosas, e eu fiquei muito tocado, não pela mensagem ou pelas experiências, mas pelo Espírito que estava lá. O Espírito de Cristo. O Espírito que não condena. O Espírito que não acusa. O Espírito que não aponta o dedo, que não ameaça, que não divide, que não compete, mas que tem uma visão celestial. Muitas pessoas falam mal da igreja. O que mais tem aí fora é gente falando mal de nós. Mas o mais triste é quando irmãos estão falando mal de si mesmo. É horroroso, não é verdade? Quando o marido fala mal da mulher, a mulher fala mal do marido. É horroroso quando um pai fala mal do filho, filho fala mal de pai. E é horroroso quando irmãos falam mal de outros irmãos. Por piores defeitos que tem na casa da gente, não é verdade? Por pior defeito que o seu filho tenha, o que o amor faz? Expõe para a vizinhança. Você vai lá na vizinhança, chama todo mundo na rua e conta o que seu filho está aprontando, ou o que o seu pai está aprontando. Não, às vezes você fica envergonhado, mas a última coisa que quem ama quer é expor. Porque a Bíblia fala o quê? O amor encobre multidões de pecados. Assina embaixo? Não! Mas encobre. Porque o amor é maior do que o pecado. Quem está me entendendo? Tem alguém aqui hoje? Eu fui muito tocado mesmo. Deus ministrou muito ao meu coração. Me arrependi de muitas coisas. Porque às vezes tanta conversa que chega no ouvido da gente, tantas pessoas, nossa, fulano está falando mal de você, sei quem está falando mal. E a hora que você vê, você está falando mal dele também. É ou não é? Mas eu fui tão ministrado. Mas por que você está contando isso, pastor? Porque hoje eu quero compartilhar uma palavra com você para te mostrar como Deus vê você. E como que você também deveria se ver. Mas também como você deveria ver a igreja e os irmãos. Pastor, mas a igreja não é dividida?
Sim ou não? Os irmãos, nós vivemos uma época de divisão. Cada um tem o seu reino, seu gueto e tantas outras coisas. Mas não é assim que Deus vê. Deus vê uma noiva, uma noiva. Deus vê uma igreja. Deus não vê placa. Deus não vê videira, Assembleia de Deus, comunidade, nada. Ele vê a sua noiva. Você sabe, na Bíblia, quando Elias estava naquela batalha contra os profetas de Baal, a Bíblia fala, naquela altura, a nação de Israel estava dividida, sabia? Mas o profeta, ele junta 12 pedras que representavam cada uma das tribos e coloca junto, para clamar ao Senhor. Ou seja, ele estava, em outras palavras, dizendo: Senhor, embora o seu povo está dividido, eu sei que o Senhor os vê unido. Porque agora o inimigo é um. Não é mais o irmão, é o diabo que estava afrontando o Senhor. Naquela hora, Deus responde do céu. Sabia disso? Famílias que entendem isso, que passam a ter uma visão superior, espiritual, não natural, elas experimentam coisas celestiais. Eu quero mostrar para você algumas coisas a seu respeito, mas a respeito da visão que Deus tem de você e a visão que você também deveria orar para Deus colocar no seu coração. Eu estou tão ministrado por isso que aconteceu e que o Senhor está falando ao meu coração. Eu confesso para os irmãos que é uma coisa que não é uma decisão, não é uma coisa que eu resolvo, é algo que acontece dentro do nosso coração, que é fruto de uma revelação espiritual. E a minha oração é que enquanto eu ministro ao seu coração hoje, algo dentro de você mude em relação a você mesmo, em relação a como Deus vê você, mas também em relação a como você vê os irmãos. Que seus olhos sejam bons, que você comece a viver uma vida na perspectiva do céu. O apóstolo Paulo diz que no momento em que ele tem uma revelação, ele já não conhece mais, ele decide já não conhecer as pessoas mais de uma maneira natural, mas pelo Espírito. Por quê? Porque o seu estado momentâneo não define o seu estado definitivo. Momentaneamente, uma criança pequena pode estar mexendo com fezes, porque ela não tem muita noção. Ela acha que aquilo lá é biscoito. A criança às vezes é nojenta. Momentaneamente parece que ela está num estado de porco. Mas é só um momento, porque o que ela é, há de se manifestar. Ela é gente. Ela só está fazendo a coisa errada, mas não muda quem ela é. A igreja às vezes faz coisa errada. Os irmãos fazem coisas erradas, mas não muda o fato. Você é a noiva. Seu irmão é a noiva. E daqui a pouco ele vai se limpar com a água da palavra e vai aparecer. Existe algo que nós não vemos, porque os nossos olhos estão cegados. Mas à medida que o dia passa, o sol aumenta, fica mais lúcido, mais claro. A Bíblia fala que ainda há de se manifestar quem de fato nós somos. A própria natureza geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você não tem noção de quem está do seu lado. Dá uma olhadinha para o lado. Vai ser, eu estou desconfiado de você. Vai que você é um anjo, eu não estou sabendo. Talvez nem você saiba. Mas com certeza você não sabe quem você é. Com certeza você não tem noção. Por quê? Porque o nível da sua luz ainda é pequeno. O nível da sua luz ainda é pequeno. Mas Deus está revelando, Deus está abrindo os olhos. Elias orou segundo a visão celestial. Ele não estava orando diante de uma visão humana. Nas suas orações, você deveria começar a orar de cima para baixo. Nós ainda oramos muito de baixo para cima. Eu ainda oro muito baseado no que eu estou vendo aqui embaixo. Olha a minha situação,
olha meu problema, eu estou devendo, olha o meu dinheiro, olha a depressão, olha o problema do meu casamento, olha o meu pai que está fazendo isso, olha não sei o quê, olha tudo aqui. Amém, tudo bem. Mas vai chegar um momento que você vai orar de cima para baixo. Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sou o herdeiro do trono. Eu sou o herdeiro do rei. O Senhor é o dono de todas as coisas. E eu sou o seu filho. Eu sou um homem suprido, uma mulher abençoada. Tudo que eu coloco as minhas mãos vai prosperar. Essa conta já está paga, porque o Senhor já terminou a sua obra. Oh Deus, eu sei que o Senhor carregou na cruz toda a enfermidade, por isso essa doença não pertence a mim. Eu tenho saúde celestial, eu estou curado, ainda que o diagnóstico terreno queira dizer outra coisa, eu sei do ponto de vista celestial que eu tenho a saúde do Senhor, porque tal qual o Senhor é, eu sou neste mundo, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, ainda que momentaneamente não pareça isso, é isso que eu sou, e com essa base é daqui que eu oro de lá, em cima do que está aqui, e não daqui para lá. Essa é uma perspectiva. Isso não é utopia. Isso não é loucura de crente. Isso é uma realidade da Bíblia. Que Deus quer te chamar. Deus quer te levantar. Isso não é pensamento positivo, não. Isso é uma realidade espiritual. É por isso que você vai olhar o apóstolo Paulo orando nas epístolas. Tudo que ele ora é uma oração só. Senhor, dá para eles espírito de revelação, no pleno conhecimento da sua verdade. Ele está dizendo, abre os olhos, eles estão sofrendo porque não está vendo. Está sofrendo porque está escondido. É como uma verdade que já aconteceu, mas não te contaram a seu respeito. Camarada, irmão querido, nunca tinha andado de avião, ganhou uma passagem de um primo rico para ir para os Estados Unidos. Nunca tinha entrado. Pobre. Falou, não tem dinheiro. Não, preocupa não. Vem do jeito que você está, que eu vou cuidar de você. E ele foi. E aí, lá em cima, começaram a servir as comidas. Jantar. Naquela época ainda tinha a Varig servia com talher de prata. Garfo e faca, de verdade. O que o senhor deseja? Frango, peixe ou carne? Ou massa? Não, obrigado. O senhor não quer beber uma champanhe? Imagina. Comeu nada. Depois de noite, ele falou, o senhor aceita o cobertor? Não, muito obrigado. Frio lascado. Chegou lá nos Estados Unidos. Como foi a viagem? Foi uma benção, rapaz. Eu só com fome. Mas você não comeu? Não tinha dinheiro. Pois é. Foi a reação do primo dele. Você não sabia que estava tudo incluso? Estava, você está brincando. Cobertor também? Também. Passou fome e frio. Sendo que tudo estava pago. Por quê? Ignorância. Conhecereis a verdade. A respeito da sua vida financeira, da sua saúde, sua família, seu casamento, sua vida emocional, sentimental, seu futuro, seu passado. Seu passado está pago. Seu futuro está garantido e o seu presente está assinado. Puxa vida. Aleluia. Meu Deus. Que o Senhor te abra os olhos para você ver os verdadeiro saldo da sua conta. Não é o que o banco mostra. Oh Senhor, revela. Um dia eu fiz uma aplicação daquelas assim que 6 meses, sabe bem que é? E aí, passou um tempo, eu fui olhar no saldo, eu não achava o dinheiro. Meu Deus do céu, cadê o saldo? Será que um hacker entrou, roubou meu dinheiro? Liguei para a gerente. Não, meu senhor, fique preocupado. Não, é porque ele não aparece aí nesse aí. Mas está aqui, mandou o comprovante para mim. Eu falei, uxa, que luta. É a vida de muitos crentes. Tem dinheiro, mas não está vendo. Porque não tem revelação. Mas Deus está nos chamando para começarmos a ter uma visão. Por quê? Porque a fé é a certeza.
das coisas que se esperam e a convicção de saldos que não se veem. De saúde que não se vê, de casamentos que não se vê, de problemas resolvidos que não se vê, mas não muda o fato, está consumado. E à medida que você crê, você proclama. E à medida que você proclama, você chama a existência as coisas que você não está vendo, mas que está feita no Senhor. A sua sorte vai mudar na medida da sua revelação. E eu profetizo que enquanto você ouve essa noite, o Espírito de Deus está abrindo os seus olhos para novos níveis de fé, de revelação, a respeito de que você é, do que o Senhor tem para você, de como Ele vê você e de como você vê os irmãos. Nós precisamos orar por uma perspectiva espiritual. Põe a mão nos seus olhos e fala: Senhor, me dá uma perspectiva espiritual. Fala para Ele: abre os meus olhos espirituais. Eu não quero ser uma pessoa natural. Fala para Deus, querido. Veja como Deus vê. Comece a orar, trazendo a realidade do céu para a terra. Você pode dizer, por exemplo: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me vê justo, sem culpa, sem defeito. O Senhor me vê perfeito em Cristo, curado, abençoado, próspero. É assim que o Senhor me vê, é assim que eu creio que eu sou. Aprenda a se ver na perspectiva de Deus. Eu participo de um só povo, que está unido em um só Deus, uma só família, perdoado, justificado, abençoado. É interessante como alguns irmãos, eles falam assim: pastor, eu não sei, eu oro, mas a minha sensação é que Deus não está me vendo, não está me ouvindo. Aí você pergunta para ele: mas quando você peca, você acha que Deus vê ou não? Não, aí Ele vê. E quando você fala o que não devia, aí Ele ouve. Você não percebe? Mude a perspectiva. Passe a viver com consciência de perdão e não de condenação. De suprimento e não de escassez. Por que você acha que quando você erra, Deus ouve? E quando você ora certo, Deus não ouve? Para com isso. Deus está olhando para você em Cristo. Não é porque você não está sentindo que Ele não está ouvindo, que Ele não está vendo. Viva com consciência de perdão. Vamos voltar para Cantares. Cantares capítulo 4, verso 1. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que o Senhor diz da noiva. Cantares 4, 1. Como és formosa, querida minha. Como és formosa. Eu pergunto para você, é o noivo falando da noiva. É Cristo falando da igreja. A igreja tem defeitos, sim ou não? Tem. Hoje uma família veio para o culto de manhã, estão vindo para cá, para a Videira. Estão ouvindo a gente no rádio, em outros lugares, estão vindo aqui de manhã, e a família inteira decidiu vir para cá. Eu falei: vocês estão vindo para cá por quê? Deus deu uma palavra para vocês? Vocês ouviram o Espírito para vir para cá? Se Deus não falou que vocês não vêm, não. Eu falei: ninguém, pastor, vai falar isso para vocês também, não. Pastor, apareceu alguém: que é isso? Chega para cá. Mas eu não, porque Deus tem que falar com as pessoas. Porque eu falei: porque vocês estão me vendo no rádio, mas agora os seus olhos me veem. E verão meus defeitos. E se você não tiver uma palavra de Deus, você vai embora. Vai ficar aí pingando. Aí você sai do lugar onde você está, para um lugar que você acha que é, mas que você não viu direito. Por isso tem que ter palavra de Deus. Precisa ouvir a voz de Deus. É igual tem gente também que quer ir embora. Mas vai embora por quê? Porque eu estou chateado, magoado com o que falaram para mim. Que o pastor passou no shopping e não me viu. Ninguém mandou parabéns no meu aniversário. E eu vou embora. Eu falo: mas você está indo embora porque o Espírito Santo mandou você ir? Ou porque o problema está te guiando? Nunca tome decisões pela raiva. Nunca tome decisões com a cabeça quente. Nunca tome decisões pelo problema. Seja guiado só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Primeiro resolve no coração, perdoa, fique em paz, encha-se do Espírito. Agora o Senhor fala comigo. Meu último emprego antes de ser pastor, poucos meses antes de eu sair, eu tive um problema terrível. Fiquei muito magoado. Eu me lembro, era numa escada, eu desci chorando de raiva.
eu vou embora, eu não tenho que suportar isso aqui, eu vou para outro lugar, concorrente, porque eu era campeão, não vai me faltar. Entrei no carro, na hora que eu entrei no carro, o Senhor falou, você vai embora? Até assustei, parecia que tinha alguém do lado. Era o Espírito falando comigo. Aí eu falei, Senhor, o Senhor viu tudo que aconteceu, o Senhor viu a injustiça, e tarará, e repeti. Ele falou, mas eu estou te perguntando, você vai embora? Ou você vai me ouvir? Eu falei, você não falou para mim que sua vida é minha? Eu falei, é sua. Aí eu falei, posso ir? E Deus falou, não acabou aqui. Perdoa. Aí eu orei, falei, então me ajuda. Eu orei, perdoei, de tal maneira que Deus mudou meu coração, que no outro dia eu procurei meu chefe, falei, foi ruim ontem, mas está tudo certo. E agora eu vou mudar minha atitude, conta comigo. Vou ajudar todo mundo que precisar. De verdade, não era hipócrita não. Um mês depois, Deus me tirou de lá para ser pastor. Imagina, na beira, ia morrer na praia. Eu estava num teste, não é verdade? Então, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas você sabe. Você estava para tomar uma decisão aí com raiva, perdoa, calma as águas interiores, ouve o Espírito, depois você toma a decisão. Seja guiado pelo Espírito. Fala para o seu irmão, seja guiado só pelo Espírito. Não é? Tem gente que fala, eu vou parar de liderar, porque eu estou sem dinheiro, desempregado, estou com um monte de problema. Calma, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Ou às vezes justamente tem, e Deus está querendo te aprovar. Então você precisa aprender a ouvir o Senhor. A perspectiva de Deus é diferente da sua. E Deus está nos chamando para isso. Então veja, a igreja tem problemas? Nossa, estou prolixo, mas meu Deus do céu, me ajuda, senão não acaba essa pregação. Só porque eu fui falar da família ali, né? Eu estava falando para eles, a igreja tem defeitos. Mas o Senhor olha para ela e fala, você é formosa, amada minha. É o marido apaixonado. A mulher dele não é a mais linda do mundo. A mulher dela certamente tem algum defeito, mas aos olhos dele não. Ele olha para ela, como eu olho para a minha, e fala, você é a mais formosa entre as 10.000, amada minha. Claro que eu não vou perder a oportunidade. Aos olhos de outros, falam, não é assim. Mas aos meus é. Aos olhos do Senhor é. É assim que Ele te vê. Pessoas falam mal de você. Aquela irmã lá, ela é muito nervosa. O outro lá não sei o quê, tem compromisso, parará, tanta coisa. Mas é formosa, é formoso, é a minha amada. Olha, é assim que Deus, Ele já começa lá em cima. É a perspectiva de Deus a seu respeito. Por quê? Porque Ele está te vendo em Cristo. Ele não está negando que você não tem defeito. Mas no momento que você é colocado nele, acabou. Aos olhos de Deus, Ele não está olhando para isso. Ele começa lá em cima. É isso que o Senhor diz para a igreja. Eu sei que muitas pessoas falam, não, pastor, isso aí é quando a igreja for glorificada. Um dia ela será gloriosa, formosa. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Lá em Efésios, do capítulo 5, verso 25, a Bíblia diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, as pessoas acham que isso aqui é um dia que Deus vai ver a igreja. Não, Ele está vendo hoje. Não é algo que vai acontecer quando nós formos glorificados. Deus está vendo a igreja dessa perspectiva hoje, porque está vendo em Cristo. E é assim que Ele te vê, sem ruga. Ruga é sinal de morte, velhice. Deus não te vê assim. Mácula, não tem mancha de pecado, porque você está lavado aos olhos de Deus. Deus não está olhando e anotando os seus pecados numa caderneta, não. Está limpo diante de Deus. Está pago diante de Deus. Às vezes não está diante dos homens, mas está diante de Deus que vai te julgar naquele dia.
E você já está aprovado, porque você está em Cristo. Você deveria acordar de manhã e se ver como alguém justo, perdoado. Você consegue fazer isso? Um dia um jovenzinho adolescente ligou para o pastor Luiz, mal, chorando, em prantos. O que foi, irmão? Não, eu sou miserável, não presto. O que aconteceu? Eu pequei, masturbei. Mas você está perdoado. Ah, pastor, eu sei falar assim, mas eu não sinto. Você não tem que sentir, você tem que crer. Então me ajuda. Ajudo. Levanta a mão agora, essa mão aí. Do outro lado do telefone. Repete comigo. Ele falou, está com a mão levantada? Estou. Repete comigo. Eu sou justo, puro, santo, lavado. Ele ficou mudo. Alô? Repete, irmão. Alô? Não consigo. Você precisa olhar para Cristo e da perspectiva de Deus. Eu não estou mandando você viver no pecado. Não estou dizendo que Deus acha bom isso, concorda. Nem você concorda. Só estou dizendo que apesar do seu erro, não muda o fato, você está perdoado. E você precisa acordar de manhã e olhar para si na perspectiva de Deus. Eu sou a noiva. Eu sou aquela que não tem mácula, nem ruga, gloriosa em Cristo. Eu sou justo nele, santificado nele, perdoado nele, lavado pelo sangue por ele. Por isso meu dia é abençoado, é assim que eu creio. Apesar de mim, apesar das minhas falhas, o amor de Deus, a obra de Cristo é maior do que os meus defeitos. Amém? Você precisa tomar uma decisão. Eu sei que o mundo vai chamar isso de hipocrisia. Isso é hipocrisia, é jogar para debaixo do tapete. Eu não estou jogando para debaixo do tapete. Eu estou colocando na cruz. Alguém pagou. Isso não é brincadeira, é um fato. E quanto mais você crê nisso, mais a sua vida é transformada. Você não é santo porque você não peca. Você é santo porque aquele que é santo habita em você. Você sabe? A palavra ser santo é ser separado. No dia que eu casei com a minha mulher, eu santifiquei ela para mim. Eu separei ela para mim. Quem está me entendendo? Agora ela é minha e de mais ninguém. Mas eu também me santifiquei para ela. Me separei para ela. Você foi separado para Ele. E Ele separou você para Ele também. Isso é poderoso. E é ele que está trabalhando. Pastor, mas por que você fala que isso é agora? Porque quando você lê Efésios no original, no grego, os tempos verbais que estão lá indicam que é presente, não é para o futuro. Está falando de agora, agora. A igreja, aos olhos dele, já está sem mácula e sem ruga. Significa que ela é jovem. Jovem. Você pode crer nisso. E a Bíblia fala que é para apresentar a si mesmo. Não é para os irmãos, não é para alguém de fora, não é para o seu patrão. É para Ele. Aos olhos dele, você não tem ruga, você não tem mácula, você não tem pecado, você está limpo. Não precisa ter medo. Deus tem olhos bons para você. Amém, irmãos? Isso é tão poderoso. Eu sei, uma criança... Ela já é perfeita, mas ela ainda está fazendo coisa errada, sim ou não? Mas ela já é perfeita. À medida que ela cresce, ela diminui os erros, mas não muda o fato. Ela nasceu perfeita assim que ela é. Quando um cordeiro era oferecido para ser sacrificado, a Bíblia fala que ele tinha que ser um cordeiro sem defeito. Mas qual defeito? Moral? Será que esse carneiro mente? Não. Ele não estava olhando a vida moral do carneiro, mas a perfeição que ele é. Deus não está olhando os seus atos, mas quem você é nele. Quem está me entendendo? Ele está lidando com você. Ele ensina, ele disciplina, mas não muda o fato. Então lá em Cantares, volta lá para Cantares capítulo 4, verso 1. Vamos ver mais algumas características. E de como o Senhor te vê. A Bíblia fala
os teus olhos. Falando de você, aqui o Senhor começa agora a fazer uma descrição da noiva, de como Ele vê você. Cantares é um livro lindo. Você sabe, interessante, a Bíblia então fala que os seus olhos são como os da pomba. Ele faz uma comparação com você e a pomba. Eu não sei se você sabe, mas além da águia, as pombas também têm uma capacidade de visão muito poderosa. E é por isso que elas podem olhar muito longe. E é por isso que elas eram usadas, acho que na Segunda Guerra Mundial, perceberam isso, e usaram elas para enviar mensagens. Porque elas eram capazes de enxergar a distância. Ela era levada para um ponto, ela tem algo nela que é como se ela marcasse um ponto, você leva ela de volta, ela inclusive sabe voltar para aquele lugar, mas ela tem a visão para enxergar ali. Então, elas têm um olhar que enxerga muito longe. Você sabe? Então, por isso elas eram usadas para levar mensagens. Isso não é uma história por aí, não. E eu creio que Deus tem te dado essa mesma condição. Deus tem te dado olhos, aonde você está, para enxergar pessoas que precisam ouvir a mensagem. E como ela, os seus olhos vão perceber. A pomba, ela consegue, como eu disse, voltar para casa. Você pode levar ela quilômetros, centenas, milhares de quilômetros de distância. Se ela esteve naquele ponto um dia, ela tem dentro dela aquela marcação. E ela vai voltar e tuf. Você sabe, é por isso que eu digo, você está aqui, está passando por aqui, mas você não vai errar o endereço, porque a sua pátria é o céu. E como uma pomba, você vai voltar para casa. Não vai errar o caminho. O Espírito te colocou isso dentro do seu coração. Você veio do céu e é para lá que você vai voltar. Você sabia que as pombas, elas são um dos animais, dos poucos animais que são fiéis ao seu parceiro até a morte? Elas não trocam de parceiro. Elas vão até o fim uns com os outros. Isso diz respeito a nós. Ele nos conquistou de tal maneira e agora nós somos dele para sempre. E como ele não morre nem nós, estamos unidos com ele para sempre. Essa é uma perspectiva dela também. Uma coisa preciosa. A pomba é meiga, é delicada, é uma figura da doçura, da tranquilidade, da calma, porque é assim que o Senhor vê nos seus olhos. É interessante, porque esses também são os olhos do Senhor. Quando Pedro traiu Jesus, ele estava mal. E naquele momento, se você ler na Bíblia, a palavra do Senhor diz que quando ele nega o Senhor pela terceira vez, o Senhor olha para ele. Mas os olhos do Senhor não eram para condenar. Jesus não estava decepcionado com Pedro. Tem irmãos que acham que Deus está decepcionado com ele. Deus está decepcionado comigo. Querido, antes que você pensasse em fazer alguma coisa, Deus já sabia. Ele te conhece mais do que você. Ele não está decepcionado com você, porque Ele já sabe tudo a seu respeito. Sabe tudo que você vai fazer. E a Bíblia fala que Jesus olha para Pedro. E quando Jesus olha para Pedro, Pedro começa a chorar. Não porque Jesus estava olhando para ele como a gente às vezes olha. Não. Os olhos dele eram olhar de alguém que estava dizendo, eu te perdoo. Está tudo bem, eu te amo. Não é surpresa para mim. Faz parte do processo. Naquele momento, o olhar de amor quebrantou o coração dele. Os seus olhos são como o dele. Não são olhos para condenar, são olhos para perdoar. E assim ele estava olhando para Pedro. Você sabe, quando você está apaixonado por alguém, você olha para onde? Para os olhos da pessoa. Porque os olhos são o reflexo do coração. O Senhor olha a noiva nos olhos. É interessante que tudo na sua face é bonito, porque aponta para Cristo, que é o cabeça da igreja. E nós somos apenas o reflexo dele. Quando o Senhor olha para você, a primeira coisa que Ele vê não são os seus pecados, é para onde você está olhando. Mas Ele não está olhando para ver para onde você está olhando, para te condenar. Ele está olhando para dizer, para de olhar para o problema e olha para mim. Para de olhar para si e se condenar e olha para mim. Olha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 12, ele fala, olhando firmemente, sem desviar o olhar, para o autor e consumador
da sua fé, Cristo Jesus. Olha para mim, no original é não distraia. Qual que é o problema de muitos de nós que temos, às vezes, ficamos abatidos, desanimados, porque estamos olhando o tempo todo para a dívida, para a doença, para o diagnóstico, para o problema. Estamos olhando para a nossa incapacidade, nossas falhas, nossas incompetências, e aí você se martiriza, não é? E fica mal. Para de olhar, o Senhor está dizendo, olha para mim, você é minha amada, não tire os seus olhos de mim, os seus olhos são como os meus, veja da minha perspectiva, tire os olhos de tudo mais e olhe só para Ele, tire os olhos das circunstâncias. É interessante que a Bíblia começa aqui, a Bíblia não fala que o Senhor olhou primeiro para a mão da noiva, nem para o pé dela, olhou para os olhos. Porque o que Deus vê primeiro não são suas obras e nem seu caminhar. Claro que suas obras e o seu caminhar são importantes, mas para Deus o seu coração é mais importante. Por isso Ele está olhando primeiro para os olhos. Para os olhos. Porque o que mais importa para Ele não é o que a sua mão faz. O que mais importa para Ele não é onde os seus pés andam, é o que o seu coração está sentindo. Ele se preocupa com o amor que Ele tem por você. Não se preocupe. As suas mãos e os seus pés, as suas obras e o seu caminhar, pode não ser lá muito correto, mas olha para cá, querido. Deus está olhando para o seu coração. Ele ama você. Os olhos dele estão focados nisso. Segundo lugar, o verso 1 diz, os teus cabelos, ainda no verso 1, são como o rebanho de cabras, que descem ordiantes do monte de Gileade. Naquela época, ter muitas cabras significava prosperidade. Era como um rebanho de gado hoje, né? Rebanhos falavam de abundância. E a Bíblia fala que a beleza da noiva era como uma mulher com muitos cabelos, com muito cabelo cacheado. Porque fala dessa abundância. E é interessante que a Bíblia fala aqui do Monte Gileade. Ele faz uma referência. E quando você vai ouvir sobre o Monte Gileade, lá em Jeremias capítulo 8, verso 22, a Bíblia fala que há um bálsamo de Gileade, que o Senhor derrama para refrescar a sua mente. A noiva, ela é alguém que está tomada de riqueza, de abundância e que tem um óleo que é derramado na sua cabeça para tirar todo o pensamento que te atormenta, mas que te alivia, que te refresca. O bálsamo de Gileade é o próprio Cristo, que traz descanso, que traz refrigério. Mas pastor, o que significa o cabelo preto? O cabelo fala de maturidade. Você sabe, a criança nasce sem cabelo. É quando você cresce que o cabelo aparece. E olhando para o Senhor, Ele olhando para você, Ele te diz, eu te vejo com cabelos cacheados. Aos olhos dele você já é maduro. Você ainda está crescendo aos seus olhos. Mas para Ele tudo já está feito. O olhar dele não é um olhar para dizer que há imaturidade em você. Ele te vê cheio de abundância. Ele te vê com os cachos do cabelo preto. O verso 2, ele continua dizendo, são os seus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Que coisa! Você sabe, todos nós temos as arcadas, né, superiores e inferiores que se sincronizam para a gente poder comer. Portanto, os dentes também na Bíblia são sinônimo de maturidade, porque a criança não tem dente. Ela nasce sem dente, mas é quando ela fica madura que ela pode comer comida sólida. Ela pode ter revelação. A Bíblia fala que a lei é leite, mas a revelação da justiça de Cristo é comida sólida. É quando você é capaz de comer isso que você cresce. Os dentes são sinais de maturidade. Porque você pode comer, você pode meditar. É por isso que em Levítico, os animais considerados puros eram os animais que ruminavam. Que ele comia
e a comida voltava e ele mastigava de novo. Ovelha é um ser ruminante. Nós somos ruminantes e nós temos os dentes para meditar na palavra. Ele está dizendo, eu aprecio quando eu vejo você meditando no que eu tenho para você. Quando você para ouvir que você é amada, perdoada, justificada, abençoado, curado, saudável, suprido. Deus vê com bons olhos quando você medita, quando você rumina, quando você mastiga a palavra. Está me entendendo? Sim, por quê? Porque isso produz fé no seu coração. Isso é tão poderoso. Ele ama isso. Agora é interessante que a Bíblia está dizendo que os seus dentes são como a ovelha. E ele fala da ovelha tosquiada. E aqui há uma coisa preciosa, porque, você sabe, a ovelha, se você vai nos lugares que criam ovelhas, a lã dela, na verdade, não é branca, é suja, porque ela fica no campo. Mas depois que eles tosquiam ela e lavam ela, elas ficam tão branquinhas que dizem os entendidos que se você olhar para muitas ovelhas juntas, às vezes seus olhos até vai doer. De tão branca que elas ficam. Aqui a Bíblia está dizendo duas coisas. Que os seus dentes são brancos como uma ovelha que foi tosquiada e lavada. Primeiro, a ovelha tem que ser tosquiada para tirar o fardo dela. Eu estava lendo hoje uma matéria sobre uma ovelha que se perdeu num país de criação de ovelha. Ela ficou 5 anos perdida. Ela foi colocada no Guinness. Porque ela juntou, ela estava para morrer. Ela já nem enxergava mais, porque cresce muito a lã. E quando eles tiveram que dar anestesia para tirar a lã dela. E está no museu, inclusive, essa lã. 40 quilos. Veja, é um bichinho pequeno. Você não tem noção da proporção. É como se você estivesse carregando 100. E daí ela pôde viver novamente. O Senhor está te dizendo que aos olhos dele, ele quer tirar aquilo que pesa nas suas costas. E quer lavar você com a palavra. E a lã que era suja vai ficar branco como a neve. Porque vai ser lavado pelo sangue. Porque o que pesa você é a culpa. É a condenação. Você não orou o suficiente. Você não leu a Bíblia o suficiente. Você não é uma boa mãe o suficiente porque você larga o seu filho com a empregada para trabalhar. Você não é um pai suficiente. Você não vai jogar bola com o seu menino todo dia de tarde. O que eu mais vejo é pai condenado porque não pôde ir em alguma programação da escola. É bom ir na programação da escola. Mas se não puder ir, acredite em mim. Não é de fato isso. É o fato de ter alguém em casa. Só de você estar lá. Falar, eu estou aqui, estou orando e a nossa casa é abençoada. Pode dormir, meu filho. Isso é que as crianças precisam. É de homens assim. O que adianta? Você vai chutar bola em todas as programações, mas depois vai embora, não conhece a Deus? Não. Mas não importa. Não estou aqui falando disso. O que eu estou querendo te dizer é que alguma coisa possa estar pesando sobre você, mas o Senhor está te olhando. Ele está dizendo, eu quero tirar o peso. Eu quero tirar a lã que está pesada e suja. Eu quero tirar a cobrança, a culpa. Porque aos meus olhos, você não é uma ovelha suja e pesada. Você é uma ovelha leve e lavada pelo meu sangue. Deus não quer que você viva uma vida pesada. Você tem algo pesando no seu coração hoje. Talvez você errou, você pecou, você fez o que não devia, gastou mais do que ganhava, estourou, perdeu o relacionamento de alguém que você ama, fez o que não devia, falou o que não devia, está mal, está com vergonha, está angustiado, parece que não tem mais jeito. O Senhor está te dizendo, vem aqui, deixa eu tirar essa lã que está pesando você, deixa eu tirar essa culpa, e eu vou te lavar com a água da palavra, com o meu sangue, e você vai ficar limpo como um dente branco. É isso que Ele quer fazer comigo, com você, como a noiva. Ele está tirando todo esse fardo. Isaías capítulo 1, verso 18 diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã.
lã que foi lavada. Verso 3, estou indo para o final. Ele diz: os teus lábios são como um fio de escarlata, e a tua boca é formosa. A tua face, como romã partida, brilham através do véu. Quando a Bíblia fala do fio de escarlata, a gente lembra daquela história de Raabe, a prostituta, que acolheu os espias, dizendo: eu creio no seu Deus. E eles falaram: então pendura um fio vermelho. Quando a gente vê o fio vermelho, nós não vamos destruir sua casa. E ela foi salva. Toda a Bíblia tem um fio vermelho, porque o fio vermelho fala do sangue que foi derramado, e que tirou o juízo de Deus de sobre nós. A Bíblia fala que a nossa boca, a boca da noiva, é vermelha. Por quê? Porque o vermelho fala de redenção. Da sua boca, Deus espera que saia palavras de perdão. A boca, eu não creio que a nossa boca é vermelha por acaso. Deus poderia ter feito ela de qualquer cor, sim ou não? Mas foi vermelha, porque Ele está te dizendo: eu te criei, não para amaldiçoar, mas para abençoar. O vermelho é o sangue. O sangue fala de perdão, fala de redenção, fala de amor. Que da sua boca não saia nenhuma palavra torpe. Não saia da sua boca palavra para condenar, para amaldiçoar, para falar mal dos outros. Sai da sua boca palavras de bênçãos. Sai da sua boca palavra de perdão, porque foi assim que Deus te criou. E é assim que Deus te vê. Ele não vê você como alguém boca suja, mas Ele vê você como alguém que tem palavras de graça, palavras que abençoam, porque é isso que você é. Outra coisa não combina. Não se amaldiçoe. Não fale contra você e nem contra ninguém. Fale palavras de vida. Se você não dá conta, então fique calado. Mas lembra, a sua boca é vermelha, porque ela é um falar de redenção. Ele é um falar de perdão. Ele é um falar que abençoa. É isso que nós somos, é assim que Deus nos vê. E é assim que você deveria se ver também. Você não é como a pessoa do mundo. A Bíblia fala ainda, no verso 3, que a sua face é como romã partida que brilha através do véu. A face aqui é a têmpora no original, a cabeça. Está falando dos nossos pensamentos. Eu não sei se você sabe, mas a romã é um dos frutos que na Bíblia a colheita era como bênção. E o suco dela é vermelho também. Deus está te dizendo: a sua mente e os seus pensamentos também estão lavados pelo sangue. E você não vai mais pensar em morte. Você não vai mais pensar em miséria. Você não vai mais pensar em derrota. Você não vai mais pensar em maldição familiar. Você não vai viver com consciência de culpa, mas de perdão. Você não vai viver com consciência de escassez, mas de suprimento. Você não vai viver mais com consciência de solidão, mas vai viver com pensamentos de proteção, de cuidado, de amor. Porque eu estou fazendo isso com você, porque você é a minha noiva. E a sua mente é como a romã partida que brilha, que está lavada pelo sangue. Mas a romã também tem muitas sementes. Não sei se você já viu, quando você parte uma romã, ela é cheia de sementes, porque fala de abundância de fruto. Dentro dela tem muitas árvores. Deus está dizendo: eu olho para você. Nunca mais diga que você é burra. Nunca mais diga que você não pode, que você não é capaz, que você não aprende. Porque a sua mente, aos meus olhos, está cheio de criatividade, está cheio de frutos, está cheio de inteligência, está cheio de sabedoria. É assim que eu te fiz. É isso que você é. Alguém sábio, inteligente, frutífero, capaz. Não diga outra coisa. Não se veja assim. Olha, eu sinto no meu espírito pessoas aqui, a vida toda você ouviu na sua casa: menina burra, essa menina é burra, ela não aprende, esse menino é idiota. Você ouviu dos seus pais, você ouviu de professores. O Espírito me diz que há pessoas aqui assim nessa noite, e é por isso que você não tem fé para romper na vida, porque você acreditou nessa mentira.
Mas o Senhor está te dizendo hoje: isso não é verdade a seu respeito. Eu te criei e a sua mente está cheia de sabedoria, de criatividade, e a sua mente está lavada pelo sangue. O Senhor disse para pessoas aqui que estavam com pensamentos de morte: a sua mente está lavada pelo sangue, está vermelho como a romã, e esses pensamentos de morte não vão te atormentar mais, no nome de Jesus. E você terá pensamentos de paz, você terá pensamentos de alegria, você terá pensamentos de boas expectativas daquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa e no seu casamento. Esquece as coisas que para trás ficaram. Creia que hoje o sangue de Jesus está lavando pensamentos negativos e está enchendo você de pensamentos de vida. É isso que Deus está fazendo. É assim que Ele vê, é assim que Ele olha. E por fim, o verso 4. Cânticos capítulo 4, verso 4 diz: o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. As torres, a Bíblia está comparando o pescoço com as torres. Dentro das torres, naquela época, eles guardavam as armas. Eram ali que ficavam guardadas as armas. E o Senhor está te dizendo: eu te vejo, o seu pescoço é como um arsenal de guerra. Te deu autoridade. Mas qual que é o problema? A Bíblia fala do pescoço em outros textos, se referindo a homens duros, dizendo que eles tinham dura cerviz. É como um pescoço que não se dobra, gente que não se quebranta, que ninguém pode falar na vida dele. Ele não cede ao Espírito. O Espírito fala para ele: vai lá. Outro dia Deus, eu não tinha mágoa, mas eu tinha reticências com o irmão. Numa palavra, Deus falou comigo: vai lá, pede perdão para ele. Eu fui honesto, falei: não tem coragem, porque ele nem sabe. Eu falei: só se o Senhor me ajudar. Eu falei: faz de um jeito que não tem jeito de fugir, cria uma oportunidade. Para quê? Não demorou, foi rapidinho. Deus me cercou com ele, e foi muito bom. Eu pude falar com ele, quebrantar meu coração, porque eu não quero ter pescoço duro. Porque quem tem pescoço duro não tem arsenal de guerra, não vence a batalha. Os arrogantes perdem a guerra, porque o seu pescoço não tem armas espirituais. Só tem autoridade quem submete, só tem autoridade quem se quebranta. Mulheres duras, mulheres que não se dobram, não tem poder. Homens inquebrantáveis, duros, que não se submetem ao Espírito, que não se submetem a pessoas que Deus colocou na vida dele, não podem ser usados para repreender o diabo, porque o seu pescoço não tem armas de guerra. Perguntaram para Jesus: com que autoridade você faz isso? Com qual poder? Com qual arma? Quem te deu? Ele falou: o batismo de João é do céu ou da terra? Eles falaram: se a gente falar que é do céu, eles vão dizer: então por que vocês não creram? Se a gente falar que é da terra, é para temer os homens que tinham ele como profeta. Aí eles disseram: também não sabemos. E Jesus falou: também não responde. Mas ele respondeu, só que não revelou o que ele estava dizendo. Eu tenho autoridade, porque apesar de ser maior do que João, vim depois dele, e por isso me submeti a ele. E porque me submeti a ele, tem autoridade. Olha para cá, submissão não é anulação, é proteção. Quando você se dobra, quando você é dócil, Deus te dá autoridade. Há pessoas que Deus colocou na sua vida, sim, mas principalmente ao Espírito Santo. Deus está falando com você. Deus fala para alguém: vai lá e pede perdão, vai lá e perdoa. Você resiste, perde a autoridade. As armas
O arsenal de guerra que vence o diabo está no pescoço, que não é duro, mas que quebra, que humilha, que ouve a voz de Deus, que segue o que o Senhor está falando para ele fazer. Deus fala, Deus te dá uma direção, mas você resiste. Deus fala para você, para com isso, não vai para lá, para de andar com essa pessoa, rompe essa amizade, para com isso, larga isso, deixa aquilo. E você resiste. Você sabe. E quando Deus te dá uma direção, você não vai precisar pensar se você é capaz, Ele vai te ajudar. Deus falou comigo. Eu falei, eu contar por irmão, que eu tenho reticências com ele vai ficar chocado. Eu sou pastor. Eu estava numa reunião de pastores. Eles acham que eu sou espiritual, e que eu nunca fico com reticências com ninguém. O cara é importante, eu vou contar para ele. Que decepção. Aí eu falei, não consigo, Senhor, mas o Senhor está mandando, o Senhor vai me ajudar. Deus colocou palavras na minha boca, porque quando Deus fala para você fazer uma coisa, Ele te capacita. Se você resistir, o arsenal vai ser removido, mas se você se quebrar, Deus vai aumentar o arsenal. A autoridade vai aumentar na sua vida. Você vai ter mais poder no mundo espiritual. Ouça, amado. Eu sinto o meu espírito. O Espírito Santo está falando com você. Não resista. Eu sei que é difícil te humilhar, reconhecer erros, falhas, admitir mágoa, ressentimento, pedir perdão. Uma das coisas mais difíceis na vida, por causa do orgulho. Nosso orgulho é tão terrível, é muito difícil pedir perdão. Casais às vezes rolam na cama, acordados a noite inteira, sabendo que tem que pedir perdão, mas não tem coragem, porque o orgulho é grande demais para te deixar dormir e para te fazer pedir perdão. Eu sei disso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a seguir o Espírito, a ouvir a voz doce dEle, que nos dá direções e fala, Senhor, amém, eu queria ir para lá, o Senhor quer ir para cá. Eu me humilho, me quebrando, eu dou um passo atrás, me ajuda a tomar a decisão que eu sei que eu tenho que tomar, porque eu quero que o arsenal cresça no meu pescoço. Eu quero crescer de autoridade. Quantos querem isso na sua vida? Fique de pé onde você está. Seja rápido para obedecer. Para encerrar, verso 5. Ainda de pé, não saia. Vou orar por você. A Bíblia fala, os teus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela que apacenta entre os lírios. Gazelas são lindas. E o Senhor faz aqui uma referência aos seios. Na Bíblia, os seios fala de fé e de amor. A Bíblia fala que o seu coração, os seus seios, aos olhos deles, estão cheios de fé e de amor. É assim que Deus quer que você viva, com o coração cheio de fé, com seios cheios de fé, de amor. Mas os seios da Bíblia também fala de suprimento, que é dali que a mulher amamenta o seu filho. A Bíblia fala que os seios do Senhor são inexauríveis, não se esgotam. Deus quer que você veja-se a si mesmo. Não diga que você não tem fé, não diga que você não ama, porque é assim que Ele te vê. Ele olha para você e fala, os seus seios, o seu peito, o seu coração está cheio de fé, está cheio de amor, está cheio de abundância, está cheio de suprimento. Então você deve orar, olhar para você e falar, amém, eu sei que eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, o amor de Deus está derramado no meu coração, eu sou uma pessoa que ama, e eu sou uma pessoa cheia de suprimento. Meu Deus, como é lindo o olhar de Deus para mim e para você, como Deus quer que você se veja dessa maneira. Eu não sei o que Deus falou no seu coração, mas por um minuto, coloca a mão no seu coração, no seu peito. Fala para o Senhor, obrigado, Deus, por me ver com tanta doçura, por me ver com tanta beleza, tanta formosura. Vai falando para o Senhor, eu creio que os meus lábios são vermelhos, eu falo palavras de graça. Vai falando, eu creio que os meus olhos são como os da pomba, olhos puros, cheios de amor e ternura. Eu
creio que a minha mente é como a romã partida, cheia de sabedoria, de pensamentos bons. Eu creio, Senhor, oh, eu creio que o meu coração está cheio de fé e de amor. Eu creio, ó Deus, que o meu pescoço não é duro, mas eu me quebrando para ter um arsenal de guerra, de autoridade espiritual. Eu me vejo assim, eu vejo os meus irmãos dessa maneira, eu vejo a igreja dessa maneira. Abre os meus olhos e dá-nos revelação, ó Deus, de quem nós somos, de como o Senhor nos vê. Coloca a mão nos seus olhos. Fala, Espírito Santo. Diga com mais convicção: Espírito Santo, abre os meus olhos, me dá uma perspectiva celestial a respeito de mim, a respeito dos meus irmãos. Eu sou a noiva gloriosa do Senhor, e assim é que eu vou viver, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê um forte aplauso a Ele, dê um abraço no seu irmão. Fala: meu irmão, passe a olhar para você na perspectiva de Deus. Fala para ele: é assim que eu te vejo, é assim que eu me vejo, é assim que eu vejo você também. Você é uma bênção, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana maravilhosa na presença dEle. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando.